Gente, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar essa palestra falando um pouco do plano espiritual, que muita gente não entende. No plano espiritual, os espíritos não vivem uma vida diáfana, como se fossem seres esvoaçantes, num céu eterno, ocioso. Não. Os espíritos, eles trabalham muito. É claro que existem espíritos ociosos, que não querem fazer nada. Então, se não quer fazer nada, eles são levados à reencarnação. Porque tem que fazer alguma coisa, tem que evoluir, tem que trabalhar, tem que crescer. É lei do universo. Então, aqueles que querem trabalhar e têm conhecimento para isso, cada um trabalha de acordo com os conhecimentos que tem, de acordo com as aptidões que tem, de acordo com seu nível intelectual, até onde ele pode ir. Porque Deus não força ninguém a ir além do que não suporta. Então, no plano espiritual, existe todo o tipo de trabalho. Se você é um policial, um bom policial, por exemplo, quando você desencarna, a espiritualidade te chama para ser um policial do plano astral, que muitos chamam de guardiões ou de Exu, né? Se você é um escritor, alguém no plano espiritual, depois que você desencarnar, pode te chamar para ser um escritor, ou seja, trabalhar através de um médium, que você vai entrando em sintonia, em afinidade, e você pode estar trabalhando em conjunto com aquele médium para trazer uma psicografia, uma mensagem do plano espiritual através do seu instrumento que estará encarnado. E assim vai. Assim vai. Então, no plano espiritual, existe uma tecnologia. Existe uma tecnologia muito avançada. E essa tecnologia, ela é muito mais avançada do que a tecnologia aqui do plano terrestre, do plano físico. Tá? Então, você encontrará no plano espiritual uma tecnologia que você pode ficar pasmo, você vai ficar abismado com aquilo que você está vendo. Que você vai falar, caramba, que tecnologia avançada! Nós não temos isso na Terra. Exemplo, vocês vão encontrar lá um veículo voador que se chama Aeróbus. Vocês vão encontrar informações do Aeróbus em livros do Chico Xavier e em outros livros de outros médiuns. O que é o Aeróbus? É um veículo voador que serve para abrigo dos espíritos quando eles vão para regiões densas, muito densas. Eles ficam abrigados dentro do Aeróbus, porque dentro do Aeróbus tem vários compartimentos e tem móveis, vamos dizer assim, muito confortáveis e com uma tecnologia muito avançada. Esse Aeróbus, ele viaja numa velocidade bem rápida. Ele pode atingir a velocidade da luz e ele também pode atingir uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz. É um veículo que pode viajar entre as dimensões superiores e inferiores, e é um veículo também que ele pode viajar para outros mundos. Até para outros mundos ele pode viajar. Muita gente, quando vê um OVNI, um objeto voador não identificado por aí, pelo céu, nem sempre é um veículo de seres extraterrestres, de seres de outros mundos. Nem sempre. Alguns OVNIs que são vistos são aeróbos de seres humanos desencarnados dos planos espirituais aqui ligados ao planeta Terra. Então nem sempre é um disco voador de outro planeta, vamos dizer assim. Esse veículo ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente porque os espíritos que andam nesse veículo, eles economizam uma grande quantidade de energia psiônica, ou seja, a energia mental, a força mental, porque muitos espíritos se deslocam, né, entre uma dimensão e outra, entre uma distância e outra, com a mente. Então, eles andando no Aeróbus, eles economizam essa energia mental e não se cansam tanto.
e podem usar essa energia para outros tipos de trabalhos, né? E esse aeróbus, ele é feito de matéria astral, ou seja, matéria extrafísica, né? Nós podemos chamar de antimatéria, antiátomo, antielétron. Matéria extrafísica é uma matéria que vibra numa frequência mais sutil, que nós, encarnados, não vamos conseguir enxergar e nem tocar, porque nós estamos num corpo muito denso, de vibrações muito grosseiras, muito densas, e o veículo ele é feito de uma matéria muito mais sutil, muito mais leve, que nós não conseguimos nem enxergar, a não ser que nós tenhamos uma clarividência eficiente, né? Claro que em desdobramento você pode andar nele, que aí você vai estar em espírito, é diferente, mas encarnado não. Então, esse veículo ele é muito usado pelos espíritos, por exemplo, por guardiões planetários, guardiões que realizam toda a segurança planetária e outros tipos de trabalho que eu vou estar falando depois, também por outros tipos de espíritos, outros espíritos como caboclos, pretos velhos, exus, benfeitores espirituais, tarefeiros do mundo maior. Eles utilizam esse veículo para ir para dimensões inferiores, para as conhecida como trevas ou conhecida como o abismo. São regiões de vibrações extremamente densas, muito densas mesmo. E muitos espíritos que estão lá há muito tempo, muitos séculos e até milênios. Então, o abismo é uma região astral muito densa e que, por incrível que pareça, por mais que nós tenhamos informações em vários livros por aí, psicografados sérios, nós ainda não temos tanta informação assim, porque tem muito mais no abismo que precisa ser estudado, precisa ser vasculhado, precisa ser pesquisado. Existem espíritos lá que os benfeitores ainda não têm um conhecimento total deles, mas sim um conhecimento ainda pequeno que está sendo estudado. Mas o que se tem de conhecimento já vem sendo trazido através de livros psicografados sérios. Esse aeróbus, ele se movimenta. Para ele se movimentar, ele precisa de um combustível, não é assim? Então, o que é que alimenta esse aeróbus, esse veículo voador? A energia do Sol pode abastecê-lo. Um espírito muito elevado, como, por exemplo, um arcanjo, ele pode emanar uma luz, uma espécie de energia para o aeróbus, e ele pode fazer com que o aeróbus fique abastecido. Um espírito da estirpe de um arcanjo Miguel, por exemplo. Mas também esse aeróbus pode ser abastecido através de matéria astral ou partículas de antimatéria do ambiente astralino. Mas, se o ambiente astral, o qual ele estiver, for muito denso, não vai dar para abastecê-lo com a matéria astral. Então, existe outro tipo de combustível, que é o ectoplasma de médiuns conscientes, doadores de ectoplasma. Esse ectoplasma ele é modificado nos laboratórios do mundo maior. Ele é mexido, vamos dizer assim, para que ele possa ser usado como combustível para o aeróbus. Então, vocês percebam que combustível é o que não falta. Dentro do aeróbus tem uma espécie de mini usinas que ele serve como um acelerador de partículas da antimatéria, da matéria astral. Essas mini usinas também servem como um acelerador de partículas, até mesmo do ectoplasma, em determinadas situações. Esse veículo, ele existe há pouco tempo, gente, se vocês forem ver. Então percebam que nós estamos com tecnologia, não só aqui no plano físico, como no plano espiritual, há pouco tempo. Então isso é um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Que pouco tempo é esse, Pedro? Por exemplo, o aeróbus, ele existe lá no plano espiritual desde o início, a primeira metade do século XIX. Ou seja, ali entre 1800 e 1850. Tá? E
ele só foi se materializar aqui na Terra no meiado ali, na metade para frente do século XX, que foi o trem-bala. O trem-bala, existe uma energia magnética embaixo dele que ele se movimenta a mais de 500 km por hora. O trem-bala seria uma cópia muito mal feita do Aeróbus. Uma cópia. Né? O Aeróbus é muito mais eficiente. Eu sei que o trem-bala ele não voa, mas ali é como se fosse um protótipo, tá? Porque os caras que inventaram o trem-bala, muitos deles estudaram no plano espiritual antes de reencarnar, estudaram na construção do Aeróbus, toda essa engenharia, toda essa tecnologia. Quando eles reencarnam e começam a crescer, estudar, se especializar, o que acontece? Eclode na mente deles uma ideia, como se fosse uma invenção. Nossa, eu tive uma ideia aqui de uma invenção, um veículo que vai atingir uma velocidade bem alta, vai ajudar bastante as pessoas a chegar muito rápido em distâncias longas e com energia magnética, movimentado por uma energia magnética e outros tipos de artefatos que tem ali. E aí eles começam a criar. Não é um cara só, nem sempre é um cara só. Podem ser várias pessoas que estão ali reencarnados juntos, porque eles serão atraídos um para o outro, pode ter certeza. Porque nós somos atraídos para quem tem que ser atraído, pode ter certeza, gente, vai ser atraído. Tá? E vão trabalhar juntos, porque eles encarnaram para fazer aquele serviço. Ah, mas é só o Aeróbus? Eles encarnaram só para isso? Não, eles vão continuar o trabalho deles e eles vão continuar realizando outros tipos, trazendo outros tipos de tecnologia, porque o espírito deles tem conhecimento. E eles estudaram aqui no plano físico. Eles precisam estudar, precisam se preparar aqui no plano físico para trazer essa tecnologia nova. Isso vai acontecendo sempre. Eles desencarnam, volta para o plano espiritual, é preparado de novo, reencarna, traz mais coisa e a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai progredindo na tecnologia, na ciência, no conhecimento espiritual, porque o progresso é uma lei de Deus. Nós temos que progredir sempre, nós não podemos ficar parados no tempo. É necessário o progresso. Progresso filosófico, progresso espiritual, progresso científico, progresso tecnológico. Por isso que nós temos, muita gente pode dizer assim, nossa, esse cara ele tem uma ideia hoje, daqui a 10 anos ele mudou completamente de ideia. Daqui a 20 anos, aquela ideia que ele mudou com 10 anos, daqui a 20 anos ele mudou de novo. O que é isso? Ele não tem personalidade? Poxa, esse cara fica mudando de ideia o tempo todo, mudando de opinião. Não, gente, não é isso. Ele muda de opinião porque ele está evoluindo. Ele está crescendo. O que a gente hoje enxerga só 10 centímetros, daqui a 10 anos nós vamos enxergar 30 centímetros. Daqui a 20 anos nós vamos enxergar 80 centímetros. Então a gente vai mudar a visão. Vai mudar a forma de ver as coisas. Tem que ter, sim, mudança de opinião. Poxa, então ele disse uma coisa hoje, daqui a 10 anos ele está dizendo outra, ele está sendo contraditório. Não está, não. Ele mudou a forma de pensar. É necessário que se entenda isso, porque senão você fica parado no tempo. Imagina você ficar com aquela visão religiosa de 3.000 anos atrás, quando as pessoas adoravam deuses que não existem, como Amon e outros. Então, imagina se não mudasse até hoje, se todo mundo estivesse ainda adorando Amon, Ptah e outros deuses. Seríamos muito atrasados, mais atrasados do que agora, porque já está atrasado. Ia ser mais atrasado. Então, temos que mudar a visão. Muita gente hoje que não acredita em reencarnação, daqui a alguns anos ou décadas pode começar a acreditar em reencarnação. Ou não acredita em reencarnação a encarnação inteira, e na próxima encarnação a espiritualidade pode programar para essa pessoa que desencarnou que ela reencarne numa família espírita. Ela vai estar no esquecimento, ela vai ter um ensinamento espírita. Então na próxima reencarnação ela vai acreditar em reencarnação, porque o pensamento precisa mudar. Se o pensamento não mudar, se a pessoa estiver muito resistente, Deus não força, não. Ele não força. Ele deixa a pessoa viver. Ela vai morrer mesmo, ela vai desencarnar mesmo, e Deus espera, ele é paciente. Ele não tem pressa.
Vou esperar 80 anos. Ele não está nem aí, 80 anos para ele não é nada. A pessoa vai viver 120 anos. Ele não está nem aí, ele espera. E vai continuar amando do mesmo jeito. Tá? Mesma pessoa com a cabeça dura dela não querendo se abrir para nada. A pessoa vai desencarnar, vai chegando no plano espiritual, com certeza vai ser mostrada muita coisa para ela, que vai deixar ela com muita vergonha e muito arrependida de muita coisa, caso ela faça algumas coisas meio complicadas, né? E vai ser programada uma outra reencarnação, porque vão falar assim, olha, você estava nessa religião aqui, você não acreditar, tudo bem, mas você também estava meio intolerante, meio fanático, então estava muito fanático com essa religião, vamos botar você em outra. Ou então, por exemplo, assim, você foi muito intolerante e fanático com os espíritas, você é um evangélico, então você vai reencarnar como espírita. Ou então um espírita que está sendo muito intolerante e fanático com irmãos evangélicos ou irmãos que pensam diferente, de uma forma diferente de pensar. A espiritualidade vai lá e pega aquele espírita desencarnado e reencarna ele em outra religião, para ele poder ter o aprendizado. Ele já não acredita em reencarnação há muito tempo. Reencarnação existe, reencarnação é uma lei da natureza. Ele precisa aprender isso. O que a gente vai fazer? Vamos levá-lo ao esquecimento, à reencarnação, e vamos colocá-lo numa família espírita, que aí ele vai nascer lá e ele vai acreditar na reencarnação e vai evoluir. E vai expandir mais a consciência. Aí ele vai começar a acreditar em vida em outros mundos, que você reencarna não só aqui, como você reencarna em outros planetas, e outras pessoas de outros planetas reencarnam aqui também. E aí ele expande a consciência e ele cresce. E aí o progresso acontece. Então perceba que Deus ele não sacrifica a consciência de ninguém. Está resistente? Não quer? Beleza. Vai vivendo aí. Vai vivendo. Desencarnou. Vai ser programada uma reencarnação que vai fazer essas pessoas aprenderem aquilo que elas não aceitavam na outra encarnação anterior. É desse jeito. Então, gente, é dessa forma. Alguém já leu alguns livros de Ivone Pereira do Amaral? Por exemplo, Memórias de um Suicida. Ali mostra os espíritos que se suicidaram, que estão numa dimensão chamada Vale dos Suicidas. E quando eles são resgatados, os benfeitores espirituais cuidam deles, né? Dá passe magnético, dá uns caldos reconfortantes. Que são os caldos reconfortantes? Está ali um potinho feito de matéria astral com um líquido dentro, uma sopinha, uma sopa que eles vão tomar aquela sopa. Nossa, mas o espírito comendo? Come, ele está muito materializado. As sensações físicas ainda são muito fortes nele. Quanto mais materializado é o espírito, quanto mais embrutecido está o espírito desencarnado, as sensações do corpo físico estarão fortes nele. Tá? Então ele vai sentir fome, vai sentir sede, ele vai sentir frio, vai sentir calor, ele pode até sangrar. Tá? De tão materializado que ele está. Então ele vai sentir fome, e aquele caldo reconfortante vai matar a fome dele e vai revigorá-lo, porque também ali no caldo tem uma energia, tem um magnetismo, né? Então isso existe. Muitos espíritos precisam se alimentar. Existem colônias espirituais onde existe restaurante, existem pubs, existe discoteca, existe boate para as pessoas se divertirem, existe faculdade, existe escola, existe tudo isso no plano espiritual, em colônias espirituais. Então, até carne tem no restaurante, só que não é a carne de um animal, porque não tem como matar um animal. Eles estão no plano espiritual. Essa carne é como se fosse uma carne sintética, que por sinal é mais gostosa do que a carne aqui do plano físico. Uma carne sintética, tá? Porque Deus não sacrifica as consciências de ninguém, gente. Se as pessoas ainda precisam comer determinados alimentos, ninguém vai tirar deles assim e eles vão ficar sofrendo. Deus não faz isso. Não é assim que Deus faz. Então vai dar aquilo que eles ainda precisam, dependendo do que vai dar, né, gente? Tem coisa que não vai dar, não. Eu quero cigarro. Não, não vai ter cigarro. Cigarro não vai ter, não. O espírito quer usar drogas. Não, drogas não vai ter. E assim vai. Existem colônias espirituais onde existe a bebida, vinho, cerveja, mas é sem álcool. Mas o gosto é igualzinho do vinho, o gosto é igualzinho da cerveja, mas não tem álcool. E aí as pessoas bebem tranquilamente e ninguém fica bêbado, porque não tem álcool, né? E o sabor é o mesmo, até melhor. Então, essas coisas existem.
Assim como existem flores, frutos, existem algumas flores que não tem aqui no plano físico, mas que se materializarão aqui no plano físico no momento certo, porque o ser humano ele já colocou em extinção muitos animais e também algumas vegetações, algumas flores, frutos. Assim como existem flores, frutos no plano espiritual, que quando você passa do lado delas, ela absorve as suas emoções, e ela, ao mesmo tempo que absorve as suas emoções, aquela planta, ela expele automaticamente uma espécie de vibração que a sua mente vai ouvir um som. Aquele som condiz com o teor emocional o qual você está. Ela absorve suas emoções, aquela planta, emana uma vibração que vai eclodir na sua mente como um som. Você vai dizer, poxa, isso aqui é uma planta que canta? Não, ela não canta. Ela só absorveu suas emoções e ela emana uma vibração na sua mente que vai trazer um som. Se você estiver com as emoções desequilibradas, o som vai ser de um jeito. Se você estiver com emoções positivas, muito boas, o som vai ser de outro jeito que você vai ouvir. Isso existe. Isso existe. Tá? Então, tem espíritos que não vão levantar objetos com a mente. Eles vão literalmente pegar com as mãos os objetos. Não é todo espírito que tem esse poder mental. Tá? Mas tem espíritos que não comem nada. Eles vivem de prana. Gente, nós não chegamos nesse nível evolutivo ainda não. Tá? Existem espíritos que vivem só de amor. Só do prana. São espíritos muito mais adiantados, são espíritos muito mais antigos, são espíritos muito mais evoluídos. Um dia a gente vai chegar lá. É claro que nas colônias existem benfeitores espirituais que não comem mais. E tem aquele benfeitor que ele come uma uvinha, uma uva, todo dia. Ele acorda de manhã, exemplo, tá? Ele vai e come uma uvinha por dia. Ele só precisa daquilo para ficar bem. Tem uns que bebem só um copo d'água. E tem benfeitor que não come nada. Ele já não precisa mais comer. Tá? E assim como tem espírito que não dorme mais. Tem espírito que ainda precisa dormir. Quando você desencarna, você acabou de se desligar do corpo físico. Mesmo você sendo um espírito, dependendo um pouco mais evoluído, você vai chegar no plano espiritual ainda sentindo algumas sensações físicas. Vai precisar ir no banheiro, vai precisar se alimentar. Depois vai parar. Depois você não vai precisar daquilo. É porque você acabou de desencarnar, é um recém-desencarnado, está muito ligado ainda ao corpo físico e tal. Por mais que seja uma pessoa espiritualizada, né, as sensações do corpo físico são muito fortes. Né? Elas são muito fortes. Né? Então, gente, tudo isso é real. Assim como existem indústrias e existem indústrias e laboratórios no astral inferior. Espíritos trevosos, espíritos maus, que trabalham para que não haja o progresso na humanidade. Eles não querem o progresso. E eles dominam as consciências. Tá? Eles dominam as consciências. Eles dominam essas consciências não só intuindo e inspirando, mas através do que nós podemos chamar de obsessão complexa. Uma obsessão muito mais profunda e de difícil resolução. É difícil retirar aquela obsessão, porque eles também trabalham com a hipnose profunda. São magnetizadores e hipnólogos muito experientes, muito fortes, têm força mental, têm disciplina mental e eles dominam facilmente as consciências que estão em sintonia com eles. Ou seja, para eles dominar as consciências dos seres humanos encarnados aqui, eles precisam encontrar sintonia nesses seres humanos. Se o ser humano não tiver sintonia, ele não consegue trabalhar naquele ser humano. Então precisa estar na sintonia. O ser humano precisa estar nos mesmos padrões mentais e emocionais desses espíritos trevosos. Ou seja, os interesses daquele ser humano, o que ele sente, o que ele vibra, o que ele emana, os pensamentos deles, as ideias desses seres humanos têm que ser iguais desses espíritos trevosos. Então vamos botar a cabeça para raciocinar. O que esses espíritos trevosos pensam e sentem?
Eles são cheios de paixões, eles são orgulhosos, arrogantes, vaidosos, eles são ódio puro, eles não querem o progresso, eles lutam contra tudo aquilo que é novo, não aceitam nada que é novo, eles querem que as pessoas fiquem paradas no tempo, com conhecimentos antigos. Conhecimentos antigos, gente, eles não vão ser retirados, mas a espiritualidade vai acrescentar mais coisa naquele conhecimento antigo. Então ele vai atualizar o conhecimento antigo. Ele precisa ser atualizado. Aquele conhecimento antigo não é tudo. Ele precisa ser atualizado. Apenas isso. Não vai retirar o que foi trazido, vai atualizar. Só isso. E trazer mais coisa que vai complementar o conhecimento antigo. Pelo amor de Deus. Ficar parado no tempo é coisa de espírito menos adiantado. Não aceitar nada de diferente, nada de novo. Porque no universo tem muito mais. Então esses espíritos trevosos precisam de sintonia. Eles precisam de afinidade com as pessoas para poder usar as mentes dela, para poder manipular essas pessoas e usá-las como instrumentos deles para atrasar o progresso da humanidade. Ou seja, essas pessoas serão instrumentos de espíritos das trevas para atrasar o progresso. Eles fazem isso na política, eles fazem isso com religiosos, eles fazem isso com muita gente. Mas eles adoram religiosos que estão em sintonia com eles, de todas as religiões, tá? Porque o problema não é a religião, mas sim as pessoas. Deus está em todas as religiões. O problema não é a religião, são algumas pessoas, que não são todas. E os políticos que estão em sintonia com eles, que querem poder, têm sede de poder, sede de dominar, são gananciosos, são arrogantes, são vaidosos, são orgulhosos. Tudo isso faz entrar em sintonia com eles. E aí vira marionete nas mãos deles, porque eles gostam de usar chefes de nação e outros tipos de político, e eles gostam de usar religiosos, principalmente se o religioso arrasta uma multidão, porque através daquele religioso ele influencia toda aquela multidão e atrasa o progresso evolutivo de todo mundo através do instrumento dele encarnado, a sementinha do mal. Tá? Exemplo, quais são os religiosos que eles usam? Religiosos intolerantes, fanáticos, perseguidores de irmãos de fé. Eles adoram esses. Gente com mente fechada, com uma visão encaixotada, engessada, que não aceita nada do que é novo, que não aceita nada diferente da forma dele de pensar. Está preso numa doutrina. Se alguém ensinar alguma coisa fora daquela doutrina, ele não aceita. E além de não aceitar, ele ataca, ele persegue. Esses serão instrumentos muito eficientes na mão das trevas, principalmente se tiver muito conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor, porque o instrumento é mais eficiente na mão deles. E se arrastar a multidão, uma certa quantidade de pessoas, eles vão usar como instrumento. Tá? Então, eles procuram sintonia. Você desdobra quando você dorme. A maioria não lembra. O que é desdobrar? Muitos chamam de vários nomes: projeção da consciência, bilocação da consciência, viagem astral, arrebatamento do espírito, desdobramento. É quando você dorme e o seu espírito sai do corpo e passeia por aí. Quando você dorme, por mais que você em vigília, ou seja, aqui no plano físico, não frequente determinados lugares, mas não quer dizer que você não frequenta, que você não gosta. Você não está frequentando determinados lugares porque a sua religião diz que você não pode frequentar aquele lugar e fazer as coisas que as pessoas fazem lá dentro. E aí você não vai lá, mas é um sofrimento danado para você, porque no fundo você queria estar lá dentro fazendo um monte de coisa que as pessoas fazem lá dentro. Mas a sua religião diz que não pode, você vê aquilo como uma coisa errada, moralmente errada, que muitas das vezes é mesmo, está errado, não está certo, algumas coisas que são feitas, você sabe que está errado, e aí você não vai, mas não quer dizer que você não sente vontade de ir lá. Então, quando você desdobra, o seu espírito ele vai para onde você tem vontade de ir, para onde mais você sente vontade. Então, no plano físico, aqui em vigília você pode não ir, mas desdobrado você vai. Porque no fundo, você quer estar
lá e fazendo tudo o que as pessoas fazem lá. E tem uma contraparte astral desses lugares, onde espíritos vão. Então, vamos supor que você gosta muito de orgias, muita promiscuidade, muito sexo e desrespeitoso, vulgar, aquele bem animal, bem grotesco, sem amor nenhum, sem sentimento nenhum. Você gosta de drogas, seja elas qual forem. Você gosta de muita bebida todo dia, exageradamente, descontrolado. As sensações e os sentidos totalmente descontrolados, você vive para isso, você já nem vive mais direito, você vive para a sensação e para os sentidos do corpo físico, você está totalmente instintivo, totalmente animalizado e cheio de vícios. O que acontece? Quando você dormir, você vai desdobrar para lugares que tem tudo isso que você gosta. E é claro que tudo isso não são benfeitores que vão te oferecer, não são espíritos de luz, não são anjos. Com certeza são espíritos trevosos que vão te oferecer isso. Então, no plano astral inferior, onde tem espíritos trevosos que são hipnólogos e magnetizadores de extrema experiência, eles têm uma tecnologia avançadíssima lá. Tem tipo uma cidade astral, dentro dela tem estabelecimentos, tem boate, tem barzinho, tem prostíbulo e outros estabelecimentos, tudo feito de matéria astral, assim como laboratórios, tudo ali no meio também, laboratórios, né? Toda uma indústria para obsessão, para obsessões complexas, que não é qualquer obsessor que faz isso. Os obsessores que estão ali são obsessores inteligentíssimos, com conhecimento científico, magístico e de hipnose muito forte, muito profundo. Então não é qualquer obsessorzinho. Tá? Os obsessores ali são muito especializados e muito inteligentes, com uma cultura espiritual de dar inveja a qualquer espiritualista. Tá? Eles conhecem a fisiologia do corpo psicossomático em profundidade, não só do corpo psicossomático, como também conhecem o corpo mental, assim como tem psicólogos e psiquiatras desencarnados ali, que estão em sintonia com o mal, com as trevas, e eles conhecem profundamente a mente humana, a psicologia da mente humana. E eles usam tudo isso para a obsessão, para atrasar o progresso da humanidade, para atrasar o seu progresso, para que você não cresça e não evolua. Porque atrasando o progresso total da humanidade, eles atrasam o expurgo planetário. Porque se todo mundo evoluir e progredir, não tem mais sintonia com eles. Eles vão sair daqui mais rápido, vão para outros planetas mais atrasados. Enquanto está todo mundo atrasado, eles continuam aqui, eles querem continuar aqui. Então eles atrasam o progresso para isso. Eles não querem o progresso de ninguém. Porque se todo mundo progredir e evoluir, todo o padrão energético da humanidade, do planeta Terra, sobe. Então quem não tá nessa frequência é como se fosse cuspido do planeta. Vai ser retirado do planeta. E eles não querem sair. Eles querem ficar aqui. Para ficar aqui tem que manter todo mundo no padrão de frequência baixo. E eles dominam a maioria das consciências. Pode ter certeza. A maioria. Que quem não está na frequência deles, eles atacam com fúria, principalmente se for alguém que não está na frequência deles e que se expõe, seja na internet ou na televisão, para contar toda a trama deles, como eles dominam as consciências, para ajudar as pessoas a evoluírem, para evangelizar as pessoas. Eles têm fúria dessas pessoas. E eles atacam com tudo essas pessoas usando os seus instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles. Para desacreditar todo aquele que é trabalhador da luz de verdade. Desacreditar de qualquer jeito, desmerecer de qualquer jeito. Sabe como é que eles gostam de desacreditar um trabalhador da luz? Desmerecê-lo? Eles fazem o seguinte, eles usam seus instrumentos encarnados, que estão em sintonia com eles, e eles fazem o seguinte, eles queimam a imagem do revolucionário, do trabalhador da luz que está trazendo evolução, expansão de consciência.
Eles falam, não tem uma forma, a melhor forma de acabar com um revolucionário, com um visionário, com uma pessoa que está trazendo muita luz para a Terra, é acabar com a imagem dele. Então, eles usam seus instrumentos encarnados para falar um monte de mentira do trabalhador da luz para acabar com a imagem dele. É assim que eles fazem. Eles distorcem tudo que o trabalhador da luz faz. Ou pega, por exemplo, um vídeo desse de 2 horas e faz cortes de maldade. Cortes específicos que faz parecer que o que foi falado é totalmente o contrário do que aquilo que a pessoa está tentando ensinar. Distorcendo tudo. É maquiavélico, é uma trama diabólica que só pessoas que estão em sintonia com as trevas fazem. É assim que eles trabalham. E nós aqui estamos emanando luz para você, desfazendo toda essa trama das trevas. Porque o amor tem que prevalecer. O amor, a paz, a fraternidade e a união. Não o ódio. O ódio não. Tá? Então, não o ódio, não o fanatismo, não a intolerância. Isso tem que sair. Porque quem é intolerante, fanático, extremista, fundamentalista, sectarista, que diz, eu não sou sectarista, mas as atitudes é de um sectarista, né, de um perseguidor, de um intolerante. Quem tem essas características são espíritos menos adiantados. São espíritos de coração empedrado, de coração duro, que fala de amor, mas não tem nem ideia do que é o amor. Só fala mas não sabe o que é. Então, voltando à situação da pessoa que gosta de orgias, drogas, né? Todo tipo de drogas. Durante o plano físico, aqui no plano físico, muitos não vão, mas outros vão. Outros vão, enquanto está aqui no plano físico. Outros vão, outros não vão. E quando desdobrar, quem é que vai para lá? Os que vão, os que não vão aqui no plano físico. Vai todo mundo que tem vontade. Não faz aqui, faz lá. E os outros fazem aqui e também fazem lá. Então, existe esse lugar que eu falei, com boates, prostíbulos, lá no plano astral inferior. E lá existem torres, umas torres, que emanam uma vibração, uma energia magnética, ondas magnéticas. O que tem nessas ondas? Essas ondas são de baixíssima frequência, mas são de alta potência. A frequência é baixa, mas é forte. Então, quem vai captar essas ondas e vai seguir o que essas ondas sugestionam? Aqueles que estão naquela frequência. Quem não está naquela frequência, as ondas vão vir na mente da pessoa e não vai dar nada. Mas quem está naquela frequência vai ser atraído para lá. Para quê? Para ser obsidiado. Quando? Quando desdobrar. Então, nessa frequência que é emanada lá do astral inferior, aqui para o plano físico e também no plano astral, porque espíritos desencarnados também são obsidiados. São espíritos desencarnados que são obsidiados por outros espíritos desencarnados, porque o desencarnado pode obsidiar um encarnado e um desencarnado. Então, tem espíritos que também gostam daquelas coisas ali, espíritos desencarnados, então eles também serão atraídos. Espíritos desencarnados e encarnados em desdobramento. Todo mundo ali misturado. E vai todo mundo com o olho esbugalhado, assim, igual zumbi hipnotizado. Todo mundo com o olho esbugalhado, hipnotizado. Você dorme, já sai do corpo, já vai com o olhão esbugalhado, hipnotizado para lá, direitinho. Não precisa vir ninguém te buscar. Você vai para lá. E o que essa frequência baixa, ela emana nas mentes? Tudo que eles gostam. Porque ao mesmo tempo que vem palavras repetidas, são repetidas, a hipnose assim, fica repetindo. Venha, tenha felicidade, seja feliz, venha aqui para os nossos compartimentos, para o nosso lugar, para a nossa área de lazer. Despeje aqui nesse lugar todos os seus desejos mais íntimos. Você merece ser feliz. Venha se deleitar neste paraíso. Isso fica repetindo nas mentes o tempo inteiro, através da frequência que é mandada. E ao mesmo tempo que é repetido nas mentes, esses espíritos que estão indo para lá, desdobrados e outros desencarnados, ao mesmo tempo que é emanada a frequência, a onda mental, aparecem imagens na tela mental deles de tudo que eles gostam.
imagens do local, com festa, com as drogas, com as orgias, e eles querem muito aquilo, aquelas imagens ficam aparecendo na mente deles e eles vão atrás daquilo, porque é o que eles querem. Aí entra todo mundo lá. Os desdobrados, os encarnados desdobrados e os desencarnados. Entra todo mundo lá. E aí vai todo mundo para a fila da boate, para a fila do prostíbulo. Vai todo mundo para a fila. Chegando na fila, tem uma recepcionista das trevas. Igualzinho aqui no plano físico, a recepcionista das trevas. E essa recepcionista nem sempre é uma desencarnada, pode ser uma encarnada em desdobramento. Que quando desdobra, vai lá trabalhar como recepcionista da boate das trevas. Porque talvez aquela recepcionista aqui na Terra trabalhe com isso e faça isso, goste daquilo ali, está em sintonia com aquilo ali. Não são todas as recepcionistas. Tem umas que só trabalha nessas boates porque precisa, mas não faz nada do que tem lá dentro. Então elas não vão desdobrar para lá. Eu estou falando daquelas recepcionistas que gostam de tudo que rola lá dentro. Tá? Porque tem muita recepcionista que quando todo mundo entra na boate, acabou o serviço de recepcionista, ela entra na boate e faz as mesmas coisas lá dentro. Então são aquelas que gostam. As que não gostam, que trabalham e vai embora para casa, um serviço honesto, essas não vão desdobrar para lá. Só as que fazem o que todo mundo lá dentro faz, que não vai para casa. Ela acabou ali o trabalho de recepção, ela entra e faz o que todo mundo lá dentro faz, usa drogas, as orgias e tudo mais. Então é esse tipo de recepcionista que vai ser recepcionista de lá, da boate também. Lembra que eu disse que no plano espiritual você faz o que você sabe fazer, o que você gosta, você é aproveitado para fazer o que você sabe fazer? O que liga na terra, liga no céu. Tá? Nesse caso, o que liga na terra está ligando no inferno. Né? Então, o que acontece? Vai todo mundo para a fila. Os desdobrados e os desencarnados. Todo mundo para a fila. Aí a recepcionista dá uma cápsula para você engolir, para aqueles espíritos lá engolir, desdobrados e os outros desencarnados. Engolir uma cápsula. Engolir uma cápsula. O que é essa cápsula? É uma droga. É uma droga. Para quê? Para obsessão. O que tem dentro da cápsula? Qual é a substância que tem dentro da cápsula? Dentro da cápsula tem milhares de seres microscópicos. Que seres microscópicos são esses? Esses seres microscópicos, gente, são bacilos psíquicos, corpúsculos mentais, bacilos psíquicos do astral inferior. Tá? Seres microscópicos. Quando a pessoa engole e a cápsula se desfaz no estômago do perispírito, tá? Porque o perispírito tem estômago também, tem tudo que o corpo físico tem, desfaz no estômago do perispírito, esses seres microscópicos se espalham pelo perispírito. E eles se alojam nas moléculas astrais do perispírito. O que faz ali nas moléculas astrais do perispírito? Ele vampiriza, suga energias preciosas das moléculas astrais do perispírito. Então é um processo de vampirização. Tá? Ou seja, essas pessoas estão sendo vampirizadas. Totalmente vampirizadas. E não só isso. Esses seres microscópicos também se alojam no cérebro perispiritual, se alimentando da matéria mental, ou seja, do que essas pessoas pensam, das criações mentais dessas pessoas. Já começou a obsessão. Entra na boate. Todo mundo ali está querendo um sexo bem fácil, bem desrespeitoso, sem amor nenhum, bem animal. Drogas. Estão querendo drogas. Estão querendo tudo isso. Dentro da boate tem. E tem música também. Então está todo mundo dançando. E ali na boate, as pessoas se pegam também. E muitos têm uma conduta de extrema lascívia. Ali na boate mesmo. Fica pelado, tira a roupa e faz um monte de coisa. Quando eles estão em extrema lascívia, as criações mentais que eles emanam, os espíritos veem, são as bem promíscuas. Ali na boate existem espíritos chamados de cientistas das sombras, desencarnados obsessores, que eu acabei de falar na palestra, no início da palestra, que conhecem a psicologia, conhecem
psiquiatria, muitos ali são sexólogos, sabe tudo de sexo, sexólogos. Tá? Então, eles vêm com um aparelhinho que vai medindo a frequência de cada um. Quem está na frequência que eles querem, uma frequência bem baixa, porque cada um, mesmo estando numa frequência baixa, tem outros que estão com a frequência um pouquinho melhor, tem outros que estão menor, eles querem aquele com a frequência bem baixa, ou seja, que está bem alucinado, que quer bastante aquelas coisas ali. O aparelhinho apita. Eles pegam o espírito da pessoa, seja do desencarnado ou do encarnado. Vamos falar do encarnado. Vamos supor que seja um encarnado ali. É um encarnado. Ele pega aquele espírito da pessoa e vai conduzindo ele. Vem cá, cara. Ele nem percebe. O encarnado está em desdobramento, ele está meio ao léu, ele nem percebe, ele é conduzido como marionete. Vem cá, vamos ali na outra sala. Ali está rolando sexo, está rolando muito sexo, vamos lá. Aí ele vai e vai. Ele é o que ele quer. Pega o cara. Deita o cara numa maca, já está no laboratório. Deita numa maca. E ele já está com os bacilos psíquicos dentro dele. A obsessão não para por aí. Deita o cara numa maca. Pega uma injeção com um líquido dentro. Injeta nele. Esse líquido tem microaparelhos localizadores. Para quê? Esses microaparelhos vai ficar dentro do perispírito dele, para ele ser localizado pelos cientistas. Ou seja, quando ele voltar para o corpo, os cientistas vão saber exatamente onde ele está. Eles chamam de cobaia, chamam a pessoa de cobaia. Eles não estão nem aí para a vida da pessoa. Eles veem a pessoa como cobaia. Eles chamam de cobaia. Então, se a pessoa for para o Japão, o cientista vai saber que ele está no Japão. Se for para os Estados Unidos, vai saber que está nos Estados Unidos. Onde ele estiver, ele vai ser localizado. Porque é uma nanotecnologia do astral inferior que foi injetada no perispírito dele. É um localizador. Tá deitado lá. E aí, os cientistas falam assim: fulano de tal, para outro cientista, traga-me os cânceres astrais ou os vibriões mentais. O que é isso? O que é um vibrião mental? Eu não vou aprofundar, porque esse assunto é bem extenso. Eu vou falar bem rapidamente o que é. Um vibrião mental, ele é um ser humano desencarnado. É um espírito de um ser humano desencarnado, que tem o formato de uma minhoca grande, de uma cobra. Sim, uma cobra. Ele não tem mais um corpo humano. Ele sofreu a degeneração progressiva do perispírito. Por quê? Por causa dos pensamentos e das emoções totalmente desequilibrados. Então percebam que quando a gente fala aqui, gente, cuida dos pensamentos, tenha pensamentos positivos, tenha bons pensamentos, pensamentos de amor, pensamentos de paz, equilibra as emoções, tira esse ódio, tira essa raiva, tira o vício, equilibra, tenha bons pensamentos, eleva a frequência. Olha o perigo de ter pensamentos desequilibrados, o que acontece? Porque enquanto você está aqui no plano físico, teu corpo te segura. Desencarnou, o seu perispírito será moldado de acordo com os seus pensamentos e suas emoções. Quais são os seus pensamentos e as suas emoções? Melhor treinar aqui. Melhor treinar aqui, para quando chegar no plano espiritual, eles estarem num nível considerável de equilíbrio. Então, são espíritos, os vibriões são espíritos que perderam o corpo astral por causa dos pensamentos e das emoções extremamente em desequilíbrio. Eles perdem o corpo astral, estão em processo de degeneração progressiva do perispírito. O nível que ele está de vibrião é o nível pré-ovoide. Ele ainda não se transformou em ovoide. Tem um estágio ainda pior do que o do vibrião, que é o ovoide, que é quando ele degenera mais e cai ainda mais vibratoriamente e se transforma num ovoide, que é um ser ainda em piores condições do que os vibriões. Mas ali o vibrião, ele também perdeu o poder de raciocínio, perdeu a razão. Tá?
ele nem sabe o que está acontecendo com ele está completamente na inconsciência. É um ou outro que tem um nível intelectual alto que ainda pensa alguma coisa. Mas a maioria perdeu a razão. O vibrião. E esse vibrião não pode ser exposto à luz, senão acelera o processo de degeneração progressiva do perispírito e ele pode se transformar em um ovoide. Então, para que isso não aconteça, porque os cientistas não querem usar o vibrião, nesse caso eles não querem o ovoide, eles usam o ovoide para outras obsessões, mas nesse caso eles querem o vibrião. Então eles não querem que o vibrião degenere mais, porque eles querem o vibrião na forma de aquela minhoca grande. Então, eles apagam todas as luzes, ou eles colocam o vibrião numa escuridão total, mas eles têm que enxergar. Então, eles acendem uma luz chamada de infravermelho. O infravermelho não acelera o processo de degeneração. Então, eles ligam o infravermelho para que ele continue naquele jeito. Traz os vibriões, que é um espírito que está em desequilíbrio total, emocional e mental, desequilíbrio. Ele estando em desequilíbrio total, emocional e mental, se cria uma matéria mental tóxica em volta dele, uma gosma, que ele mesmo cria com a mente dele em desequilíbrio. Que ele mesmo cria. Tá? Então, o que os cientistas vão fazer com esse vibrião? Naquela pessoa que está ali na maca, deitado. Eles viram a pessoa de lado, puxa a perninha um pouco para cima, pega o vibrião, a minhoca, e enfia no reto da pessoa que está ali desdobrada. Enfia no reto dela, no ânus. Enfia. Aí o vibrião vai entrando no ânus da pessoa. Aí ele vai entrando no corpo da pessoa. Quando ele vai entrando no corpo da pessoa, toda aquela matéria mental tóxica que está em volta do vibrião, que é criado pela mente dele, ela é toda espalhada pelos centros de força daquele encarnado de dobramento. Energias extremamente densas que se ligam ao sistema nervoso, aos centros de força e até à medula. Essas energias densas. Mas não é só isso. O vibrião, quando entra, sai tipo dele, assim, tipo uns fiozinhos, vários fiozinhos, como se fosse pseudópodes, e se liga aos órgãos parafísicos, ou seja, os órgãos do perispírito, os órgãos parafísicos, daquele encarnado ali em desdobramento. E ali o vibrião entra num processo de simbiose profunda com aquele encarnado em desdobramento. Simbiose, ou seja, eles se tornam um. Ou seja, os pensamentos e emoções totalmente desequilibrados do vibrião serão os pensamentos e emoções daquele encarnado que está ali em desdobramento. Quando ele voltar para o corpo, ele volta com tudo aquilo dentro dele. Com tudo aquilo dentro dele. Tá? E o vibrião será o padrão mental e emocional daquela pessoa que está andando por aí. Que está por aí. E esse vibrião é o quê? Ele é que espiritual, ele só tem as emoções e os pensamentos equilibrados. Aquela pessoa não é viciada em sexo, não é um sexólatra. Ele não é extremamente promíscuo, participa de orgias e não gosta de drogas. Ou só orgias, só sexólatra. Tem vibrião de todo tipo, porque cada vibrião é um espírito. Os espíritos não são iguais. Tem vibrião que é só um sexólatra. Tem vibrião que é sexólatra e é drogado. Tem vibrião que não é sexólatra e nem drogado, mas é puro ódio. Tem vibrião que, quando estava encarnado, era um fanático religioso, intolerante, perseguidor de irmão de fé, que tem ódio de todo mundo que pensa diferente dele e persegue todo mundo que pensa diferente dele. Desencarna, entra numa culpa gigantesca por causa da perseguição que fez com os irmãos de fé, vai ver o tempo que perdeu, em vez de estar evoluindo, ajudar outros a evoluir, dedicou sua vida a perseguir irmãos de fé. Aí entra numa culpa muito grande, essa culpa interfere nas células astrais do perispírito, que se desestabilizam, desequilibram os centros de força e começa a degeneração progressiva do perispírito, por causa da culpa. Porque foi um intolerante, fanático religioso, perseguidor de irmão de fé, viu que fez besteira quando chega no plano espiritual. Pode ser um vibrião desse, fanático religioso desencarnado, cheio de culpa, perdendo o corpo astral. Mas nesse caso, é um sexólatra e drogado, que gosta de drogas, viciado em drogas.
Está dentro do cara que também gosta daquilo. Não tem que ter afinidade? Para essa obsessão acontecer, tem que ter afinidade. Ou seja, os interesses do vibrião têm que ser os mesmos interesses daquele encarnado desdobrado que está ali. Senão não tem afinidade. Senão não tem obsessão. Então os dois gostam da mesma coisa. O vibrião e o encarnado em desdobramento que está ali. Afinidade. Identidade de interesses. Tá? Então esse vibrião se liga aos órgãos parafísicos dele e ali está o padrão mental e emocional daquele encarnado, que já era desequilibrado, mesmo sem o vibrião, e vai ficar muito mais desequilibrado, porque agora ele está com o vibrião dentro dele. Como tirar isto? Uma reforma íntima profunda. Vai ter que largar o vício das drogas e vai ter que largar esse sexo em desequilíbrio aí, totalmente louco, totalmente animal. Vai ter que lutar, vai ter que ser forte. Ninguém vai fazer isso por você, não. É você que tem que fazer. Pode procurar um centro espírita, um centro de umbanda, que pode ser realizada a desobsessão, sim. Os mentores podem tirar tudo para você. Vai lá no centro de umbanda, no centro de espírita. Eles tiram tudo. Vai tirar o vibrião, vai tirar os bacilos psíquicos, tira tudo. Mas você tem que estar decidido a não fazer mais isso. Você tem que estar decidido a não usar mais drogas e sair desse negócio, dessa loucura de sexolatria. Você vai ter que estar decidido. Venha como estás. Vai bem ruim, bem mal para a igreja, ou para o centro espírita, ou para o centro de umbanda. Os benfeitores estão em todas as religiões. Na igreja também tira, tá? Na igreja evangélica também tira. Vai lá na igreja. Ajoelhe-se aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais esse vício de drogas e não quero mais essa sexolatria. Por favor, me limpa. O que é limpar? Vai tirar tudo, vai tirar o vibrião, mas você tem que falar com sinceridade. Porque se você sair da igreja, ou do centro espírita, ou do centro de umbanda, e voltar a fazer tudo de novo, você, quando dormir, você vai desdobrar e os cientistas lá embaixo vão colocar tudo de novo em você. Então tu tem que estar decidido. Não vou fazer mais. Decidido. Senão eles vão colocar tudo de novo. Vamos voltar lá no vibrião, que quando estava encarnado, a cobra, que quando estava encarnada, era um intolerante religioso, fanático, e que dedica a sua vida a perseguir os irmãos de fé que pensam diferente dele, que ele acha que o que os irmãos de fé estão falando está beirando a loucura, ou o fantástico, né? O louco, o maravilhoso. Na cabeça dele, ele acha que os seus irmãos de fé estão loucos, beirando o fantástico e o maravilhoso. Estão desnorteados, estão malucos, porque estão incorporando espíritos que na cabeça dele são impossíveis de incorporar. Estão falando doutrinas ou teorias que, de acordo com a doutrina dele, ele não aceita, é diferente. De acordo com a interpretação dele, é diferente. E ele, em vez de respeitar, deixar as pessoas para lá. Ah, vou respeitar, eu não penso desse jeito, não acredito em nada disso, para mim isso é loucura, mas deixa para lá. Em vez dele fazer isso, pelo menos mandar deixar para lá, não, ele começa a perseguir e lutar contra. Junto com essa perseguição, vem a intolerância e o fanatismo. Isso é intolerância, fanatismo. E o ódio vem junto. O ódio está junto. Vira uma doença, vira uma perseguição doentia, que às vezes se torna até pessoal. Uma perseguição doentia, de uma pessoa extremamente doente. Porque perder o seu tempo para perseguir um irmão de fé tem que ser muito doente para fazer isso. Muito doente, muito fanático, muito intolerante e religioso para fazer isso. Perder o seu tempo fazendo isso. Então, entrou em sintonia com as trevas, por causa da intolerância, do fanatismo, do ódio, da perseguição. E às vezes são religiosos que arrastam uma certa multidão. Então, chamou a atenção dos cientistas das trevas e dos outros espíritos trevosos que estão lá, dos hipinos e magnetizadores que estão lá, que não querem o progresso da humanidade. E eles adoram fanáticos religiosos, intolerantes, gente que não aceita nada de diferente, nada de novo. Eles adoram esses perseguidores, porque quem é da luz não faz isso. Não faz, gente. Quem é da luz não persegue ninguém.
Tá? Então, eles vão desdobrar esses religiosos também para esses laboratórios. E aí vai pegar um vibrião o quê? Sexólatra e drogado? Não. Vai pegar o vibrião que está em sintonia com o religioso, fanático, que está ali desdobrado. Vai pegar um vibrião, ou seja, um espírito que perdeu o corpo astral, na forma de uma minhoca, cheio de ódio, extremamente fanático, intolerante e religioso, e vai fazer o quê? Inserir no reto, no ânus desse fanático religioso que está lá desdobrado, no retinho. E aí o vibrião vai fazer a mesma coisa, vai entrar, pseudópodes, vai se ligar nos órgãos parafísicos, e todo o padrão mental e emocional daquele vibrião fanático, intolerante e religioso vai ser o padrão mental e emocional do religioso aqui no plano físico. E aí ele vai ficar como? As pessoas vão perceber que ele está dedicando a sua vida, ele não faz outra coisa, ele dedica a sua vida a ficar perseguindo um monte de irmãos de fé, um monte de irmãos de fé diferente. Às vezes o fanático religioso ele é tão louco, ele está tão cego, tão obsidiado, está tão fascinado, está tão intolerante, tão fanático, que ele persegue até um irmão de fé quando é um senhor de idade ou uma senhora de idade. Pura maldade. Imagina, perseguir uma senhora de idade de 70 e poucos anos, de 80 anos. É maldade pura, né? A intolerância já atingiu um nível muito louco. Muito louco. O fanatismo, o ódio, isso é ódio. Imagine, não me importa que a senhora falou uma besteira no vídeo. Na minha cabeça é uma besteira, isso está errado. Não importa. Perseguir uma senhora de 70 e poucos anos é muita maldade. Perseguir um irmão de fé que é um senhor de 80 anos é muita maldade. Tem que ser muito ruim para fazer isso. Jesus está bem longe disso. Jesus está totalmente fora disso. O amor ao próximo aí está longe. O respeito também. A fraternidade, então, está muito distante. Temos que pensar na vida. Temos que pensar na vida. Será que estamos fazendo o correto? Será que os seus pensamentos e suas convicções, suas teorias, são as mais acertadas? Será? Tu és Deus? Sabe tudo? Porque se achar que sabe tudo, que está certo, convicto, está bem arrogante também. E a arrogância também faz entrar em sintonia. Porque geralmente fanático, religioso, intolerante, é arrogante também. Porque ele acha que a teoria dele é certa. Então ele acha que ele sabe tudo. É arrogante. E agora? E agora? Mas eu não aceito nada disso que o Pedro falou. Que o Pedro e o Osho falaram. Eu não aceito nada disso. Isso tudo é loucura. Isso tudo é o fantástico e o maravilhoso. Isso é maluquice. Será? Existem coisas entre a terra e o céu que o homem daqui da terra não conhece e não é permitido saber. Isso está em Kardec. Mas agora está sendo permitido. Porque o homem da Terra já está pronto para esse conhecimento, já está preparado para esse conhecimento. Então esse vídeo vai ajudar muita gente a não ser mais fanática, nem intolerante e religiosa, nem sexólatra e nem viciado em drogas. Então o vídeo é de utilidade pública, vai ajudar muita gente. Se isso aqui é das trevas, eu não sei mais o que é da luz. Se isso aqui é das trevas, eu não sei mais o que é da luz, porque o diabo não luta contra si mesmo. Não luta mesmo. O diabo não é burro. Muito pelo contrário, ele é muito inteligente. Meus irmãos, os irmãos que são fanáticos, intolerantes, religiosos, perseguidores de mão de fé, vocês estão aqui para ser tratados, porque isso é antigo. Muitos dos intolerantes e fanáticos religiosos, que são avessos ao progresso e a tudo que é novo, já estão desse jeito há muitos séculos, há várias vidas, várias reencarnações. E estão sendo trazidos aqui para ser tratados, porque são doentes. São doentes. Vocês estão
no canal certo, vendo o vídeo certo, sabendo todos nós aqui da espiritualidade, sabendo que vocês estão assistindo, você pode não comentar aqui embaixo, mas nós sabemos que você está vendo. Comenta. Diga que você viu. Revelando assim que o plano da espiritualidade está dando certo. Você está no lugar certo. Você está no hospital certo. O hospital aqui é certinho para a sua doença do espírito. Faça o seguinte também. Pegue trechos desse vídeo e coloque no seu canal para criticar, demonstrando que você viu tudo o que foi falado. Porque para te criticar, você tem que ver, tem que assistir. Ou seja, o plano deu certo, você foi tratado. Olha como Deus é perfeito. Você foi tratado e todos os seus seguidores fanáticos, intolerantes, perseguidores, agressivos, também foram tratados. Quem são esses, Jaciane, essas pessoas que eu estou falando? Não sabemos. Eu citei algum nome? São muitos, né? São muitos. A luz trabalha assim, com sabedoria. São muitos. Eu estou falando com muitos. A carapuça vai servir para muitos. E se incomodou, é porque o tratamento deu certo. O tratamento deu muito certo. Muitos desses religiosos, fanáticos e intolerantes foram exilados lá de Capela. E muitos deles não acreditam nem que Capela existe. Não acreditam nem que os planetas de Capela existem. E vieram de lá. Mas peraí, olha a força do esquecimento. Olha a força do esquecimento reencarnatório. O cara vem de lá, mas nem acredita que lá existe. Diz que não existe, mas veio de lá. Quando estava em Capela, falava assim, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Falava assim em Capela, que estava maravilhoso, era o paraíso. Aí foi deportado aqui para a Terra. E aqui na Terra agora tem tecnologia, tem lasanha, tem pizza, tem cinema, e também está cantando a mesma música que cantou em Capela. Isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Vai ser deportado de novo. Pelo amor do santo Deus, olha como é que é difícil tirar da pessoa uma doença, dependendo da doença, do desequilíbrio de uma pessoa. Uma pessoa? Só forma de dizer. Como eu disse, são muitos. São muitos. São muitos. Peraí, gente, o que é que está acontecendo aqui nesse vídeo? O que é que esse Pedro que apareceu agora do nada está fazendo? Que saculejo é esse que esse moleque está fazendo nesse meio espiritualista? Quem enviou esse cara? Quem enviou esse cara? O que é que esse cara está fazendo? Porque de Nazaré não pode vir nada de bom. Em Nazaré só tem coisa ruim. De Nazaré não pode vir nada de bom. Em Nazaré, o rei do universo estava encarnado. Mas a visão humana, que na cabeça deles, para ser bom, tem que vir de Jerusalém. Olha a cabeça humana, o espiritual está longe. O espiritual não vê o local que você vai estar. Ele não vê riqueza ou pobreza. Ele não vê beleza física ou feiura. Deus não vê nada disso. Deus vê o teu interior, o que você é, o seu caráter, suas intenções, o que você pensa, o que você sente. Essa é uma visão humana. Dizer que de Nazaré não vem nada bom é visão humana. O que esse moleque está fazendo? Quem é esse Pedro? Que revolução é essa que ele está fazendo? O progresso vem em mundos atrasados e primitivos, em etapas,
para que a luz desse progresso não cegue aqueles que estão na ignorância espiritual. Então, o que eu quero dizer é que tem muito mais, mas tem que vir devagar para não cegar aqueles que estão na ignorância espiritual. Porque Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Então aqui está sendo emanada muita luz, mas o que eu posso dizer é, tem muito mais. Mas não está no momento de trazer, porque muitos não seriam capazes de suportar. Em mundos atrasados, primitivos e de provas e expiações, a maledicência e a mentira chamam muito mais atenção do que 1000 verdades. Nossa, podemos escrever agora um novo livro dos espíritos, ou um novo livro dos médiuns, hein? Com essa frase. Hã? Um novo livro dos médiuns. Essa parte pode cortar e divulgar no Instagram. Divulgar no Facebook. Saiu do nada. Em mundos primitivos e de provas e expiações, notícias negativas e ruins chamam muito mais atenção do que as boas. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano daqui da Terra e de mundos primitivos são maus. Maus. Não quer saber do que é bom, quer saber do que é ruim. É mais interessante, chama mais atenção, é mais prazeroso. Só gente ruim pensar assim. Gosta de notícia negativa, boatos negativos, que denigrem a imagem do irmão, que desacredita o irmão. Eu vou repetir. Religiosos de todas as religiões, fanáticos intolerantes e perseguidores de irmão de fé, além de estarem sendo desmascarados aqui, estão sendo principalmente tratados, porque são muito doentes. Porque perseguir uma senhora de 70 e poucos anos na internet tem que ser muito louco, tem que ser muito doente, muito mal. Ou perseguir um senhor de 90 anos na internet tem que ser muito alucinado. Mesmo que o senhor de 80 ou 90 anos esteja equivocado, ele tem que ser amado e respeitado. Mesmo que ele esteja equivocado. É um senhor ou é uma senhora. Tem que ser respeitado. O senhor ou a senhora poderia ser o seu pai ou sua mãe. Respeita. A obsessão está tão forte. Os vibriões, a fascinação, está tão forte dentro dessas pessoas, gente. São vocês não, tá? São muitos aí. Os intolerantes e fanáticos. Está tão forte que eles já perderam a razão. Já ficou perigoso. Tá louco. Tá alucinadaço. Porque a obsessão, sabe como é que ela é feita? Ela é feita devagarzinho. Já está sendo feita por um bom tempo, porque já está assim há muito tempo. Ela é feita devagarzinho, até que ela se instala totalmente. E quando for tirar, vai ter que ter um tratamento. Não adianta ir só uma vez no centro espírita ou na igreja e tirar tudo. Vai ter que ter um tratamento de reeducação dos pensamentos daquela mente que está viciada naquela obsessão. Ou seja, reforma íntima. Vai ter que ser reeducada, aquela mente vai ter que ser reeducada. E quando for retirada toda a obsessão para aquele que decidiu não fazer mais aquilo, quando for retirada, ela terá sintomas de abstinência daquela obsessão. Então vai aparecer sintomas antigos e novos. Loucos, surtos, tristeza, depressão, raiva, vai vir do nada, tremores, tique nervoso, hemiplegias, tique nervoso, várias coisas. Isso vai sendo curado no decorrer do tempo. Vai ter que ter uma reeducação dos pensamentos que estão viciados lá na obsessão, porque o pensamento se vicia naquilo. Olha que droga.
Que problema. Mas temos que começar por um determinado momento, tem que começar. Comece agora. Muda o pensamento. Muda a conduta. Não tá certo não tá legal. Tem um monte de gente que conhece esses intolerantes fanáticos religiosos. Conhece. Mas quando vê, fala assim, isso aí é um insignificante. Só tem 3.000 inscritos, 3.800 inscritos. Isso aí só tem 4.000 inscritos, só tem 5.000 inscritos, só tem 1.000 inscritos, só tem 800 inscritos. 3.810 inscritos, 3.820 inscritos. É um insignificante, deixa ele falar sozinho. Não. O médium sensato, o médium de Deus, de Jesus, ele não tem que fazer isso. Ele tem que se preocupar com aquilo. Porque aquele religioso intolerante, ele pode no futuro se tornar um dragão e destruir um planeta. Então é melhor cortar agora. Está entendendo o motivo de educar e de curar? Aquele fanático religioso intolerante, arrogante, ele está com todas as características de um dragão. Se ele continuar desse jeito, ele domina um planeta, domina vários, explode planetas. Então é melhor cortar agora. Olha a importância desse vídeo. Estamos impedindo de um monte de fanático religioso se tornar um dragão. Porque teve dragão que lá atrás, antes de ser dragão, era desse jeito. Então o trabalho aqui é seríssimo. Então o médium aqui tomou a atitude certa, que outros médiuns não tomaram. E não é só o fanático religioso intolerante que está sendo educado e curado aqui, mas também os seus seguidores que ele influencia, que também podem se tornar dragões. Então, olha quantas vidas que podem destruir mundos e até uma galáxia inteira no futuro. Não agora, porque não tem poder para isso, mas no futuro. Então é melhor cortar isso agora. Entendeu agora o motivo dos vídeos? Entendeu o motivo agora das palestras que outros médiuns não fizeram? Que achou que era insignificante o religioso tal só porque ele tem 3.000 inscritos? Insignificante nada. É de extrema importância. Está influenciando um monte de gente que podem virar dragões. Ou seja, ele está criando ali uma escola de intolerantes, de fanáticos, de gente agressiva, arrogante, de gente violenta. Está criando uma escola ali de diabo, uma escola de demônios, uma escola de magos negros. Está criando uma escola de dragões. Então esse tipo de palestra tinha que vir. É de extrema importância. Porque aqui eles estão sendo curados e educados, e o Pedro e os bons espíritos que estão aqui, todos nós juntos, Jaciane também, Michele, porque também elas trabalham aqui, todos nós juntos, estamos salvando mundos de serem explodidos. Esse vídeo está salvando um monte de planeta de ser explodido. Está salvando uma galáxia inteira. E está salvando essas almas. Pelo amor do santo Deus, se isso aqui é das trevas, eu não sei mais o que é da luz. Olha o que um vídeo faz. Olha, eu estou indo além. Lembra da visão de Akhenaton? Que enxerga longe, que enxerga distante? Então, eu estou indo longe, estou indo lá na frente. Estou mostrando para vocês o efeito de um vídeo desse. Que quem também está na sexolatria e está nas drogas, que vai largar de uma vez por todas, vai largar agora as drogas e a sexolatria, larga. Vai largar agora. Quem vai largar as drogas e a sexolatria agora, acabou isso. Tira isso, larga, acabou o vício. Quem vai largar o vício, vai virar anjo, em vez de demorar 100 milhões de anos para virar anjo, vai virar anjo em 5 milhões. Porque o vício, ele é levado para outras vidas, tá? Na outra vida, na reencarnação, no esquecimento, mesmo no esquecimento, quando aquela droga que tu gostou na vida anterior aparecer na tua frente, você vai sentir uma vontade de usar. Não sei o que é, eu nunca usei, mas eu estou sentindo uma vontade, porque na outra vida era viciado naquilo. Então vamos cortar agora. Para quando na próxima encarnação ver a droga, não vai sentir vontade de pegar, vai passar longe. Então cura agora. Nós estamos arrancando a droga de você, a sexolatria, o vício de cigarro. Está arrancando isso de você.
vício de bebida. Não é a pessoa que bebe, eu bebi socialmente num sábado. Não, é aquela pessoa que está alcoólatra, que bebe todo dia, mas é só um pouquinho. Mesmo você bebendo só um pouquinho todo dia, só uma latinha, 2 latinhas, mas bebe todo dia, é alcoólatra. E a gente aqui está tirando isso. É brincadeira? Tá entendeu agora, Jaciane? Você entendeu a importância de um vídeo desse? É de extrema importância. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Lembra lá de 3.300 anos atrás? Jesus enviou o seu maior intérprete, que só fica atrás de Jesus, Akenaton. Tentou fazer tudo no amor. Não deu certo. 100 anos depois enviou Moisés, que também era amoroso, igual a Akenaton, não tanto quanto a Akenaton, chegava próximo, era amoroso também, mas também sabia ser incisivo, sabia ser duro, porque Moisés era muito amoroso e afável com aqueles que obedeciam a Deus, com aqueles que eram bons. Com os que eram ruins, vocês iam conhecer um outro Moisés. Aí é outro Moisés. Quem conhece a história sabe. E isso daí foi planejamento do Cristo, tá? Foi planejamento de Jesus. Não, Jesus não faria isso. É planejamento dele. Foi planejamento do Cristo para Moisés descer. Foi planejamento dele. Que aquele povo não ia ser educado no amorzinho, estilo Akenaton, não. Se fosse no estilo Akenaton ia ser engolido. Como foi? Que mataram ele igual um cordeiro. Que o cara era avesso à guerra, à violência, era avesso a tudo isso. Mataram ele igual um cordeiro. Aí Jesus falou, não deu certo. Eu vou mandar o Moisés. Lembra lá no filme do Stallone Cobra, que tem um bandidão dentro do supermercado? Que os policiais estão lá e falam, esse bandidão aí é extremamente perigoso. Esse bandidão aí é perigoso, não dá pra gente não. Então chamem o Cobra. Chamem o Cobra. Chamem o Moisés. Chamem o Moisés. Aí Akenaton já tem um amor gigantesco. Vamos treinar o Akenaton. 3.300 anos, 3.200 anos treinando para aprender um pouquinho o jeitinho de ser de Moisés. O amor continua gigantesco. O amor continua imenso, maior do que 3.300 anos atrás. Muito amor, um amor estrondoso, um magnetismo de tontear e também o jeitinho incisivo de Moisés, de falar mesmo que tem que ser falado na lata para o conserto, para curar gente doente, porque não é para todo mundo que está assistindo, tem muita gente que está assistindo que está assim, ó, graças a Deus, até que enfim ele chegou. Tem muita gente que está assim, ajoelhando no chão e chorando, agradecendo a Deus, até que enfim o cara veio. Mas tem outros que precisam ser educados e curados através desse vídeo. Como é que fica, gente? No momento crucial de transição planetária. Porque, vamos voltar lá Vamos voltar na Segunda Guerra Mundial? Vamos voltar. Vamos entender como é que funciona a pessoa. Vamos lá. Vamos ver como é que é a psique humana. Vamos voltar lá na Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Morreu um monte de soldado, de tudo quanto é país. Morreu um monte de tirano, general tirano também. Soldados que não eram tiranos, mas foram obrigados a ir para a guerra. Né? Em outros países, em vários países aí. Vítimas, né? Porque tem vilarejos. Às vezes a bomba explode, morre os soldados e morre todo mundo que está no vilarejo. Vai junto. Então está tudo misturado ali de muitos desencarnados, sofredores e tiranos. Guerreiros. Sofredores e guerreiros. Tá. Então, a maioria ali tem um nível evolutivo inferior. Não todos, mas a maioria tem nível evolutivo inferior. Muito inferior, menos adiantados. A maioria que desencarnou ali, é claro que tem aqueles que desencarnaram, que subiram direto, né?
Subiram direto. Gente boa. Isso aí tem. Mas vamos tirar esses, que esses são a minoria. Vamos falar da maioria, que é ruim. Tá. Então, a maioria desencarnou e foi para onde? Bolsões de espíritos sofredores, no astral inferior, biomas. Bolsões de espíritos sofredores, ou seja, espíritos que estão sofrendo ali o mesmo sofrimento, estão juntos por afinidade. No plano espiritual, assim, no universo é assim. Bolsão de espíritos sofredores. E aí aquilo lotou o plano astral, lotou o umbral. O umbral ficou lotado. Lotado. Fora os espíritos trevosos que já estavam lá. Os dominadores do mundo, os trevosões que estavam lá, que são bem inteligentes. Tá todo mundo lá. Tá. E aí, o que o mundo maior fez? O que Deus fez? O que a espiritualidade fez? Espera aí, a gente vai ter que levar essa galera à reencarnação, porque está lotado o negócio. Então, em 1950, tinha, em média, 2 bilhões e 500 milhões de habitantes na Terra. 2 bilhões e meio. Em 1950, hein? Pouco tempo atrás. Há 74 anos atrás. 1950, não tem nem um século. 2 bilhões e meio. E agora, quanto tem? Está entre 8 e 9. Está entre 8 e 9. Há 74 anos atrás, tinha 2,5. 2,5. Onde vem essas almas todas que estão aí? Não é só gente que está vindo de Alcione, não, das Pleiades e de Sírios, não. Então, vamos levar todo mundo à reencarnação, a partir de 50. Aí, o que aconteceu que a gente viu aqui? A gente viu, né, aqui na Terra. Aí a gente tem que crescer, né? Nasce bonitinho, né? Todo mundo gordinho, rechonchudo, com a bochechinha rosa. Ai, que lindo e tal. Nem imagina quem são os espíritos que estão ali. Aí vai crescendo. Nasce 50, nasce 51, nasce 52, aí chega a 60, chega a 65, aí já tem 13 anos, 14, 15 anos, aí os hormônios começam a florar, começa a lembrar quem sou, sem saber que está lembrando, mas eu estou lembrando quem eu sou, né? Começa a dar vontade de fazer umas coisinhas, né? Que fez na vida passada, que já vem fazendo há muitas vidas, a vontade, começa a vir a vontade, aí eles começam a se reunir, um é atraído pelo outro, encarnadinho com o outro é atraído, porque os semelhantes se atraem, energia, os afins se atraem, né? E aí começou ali em 60, né? 60, 70, né? Liberalismo de todo tipo de excesso, né? De drogas, né? De bebida, né? Aquele liberalismo que parece que é normal, não, tá tudo bem, né? Aquele sexo totalmente descontrolado, promíscuo, aquele liberalismo total, né? Lá em 60, 70. Aí, aquelas pessoas demonstrando o seu nível evolutivo inferior, eles estavam lá no umbral, foi feito um procedimento rápido neles, rápido, porque tinha que botar para encarnação logo, ficaram pouco tempo lá, então eles voltam, não volta totalmente limpo. E alguns deles voltaram com umas bactériazinhas, uns seres microscópicos no perispírito. Que ficou ali quietinho. Não iam fazer nada. Se eles crescem, fazem reforma íntima e eleva a frequência, os seres microscópicos iam ser todos desintegrados. Não ia dar nada. Não ia fazer nada. Mas eles cresceram e eles começaram a entrar na promiscuidade, começaram a usar droga, aí aqueles seres microscópicos foram fortalecidos. E, sendo fortalecidos, são seres que transmitem doenças. Todo tipo de doença. Principalmente as sexualmente transmissíveis. Aí, eles foram fortalecidos pela conduta daquelas pessoas. A conduta promíscua, cheia de drogas e tudo mais. Foram fortalecidos. Em contato com o ectoplasma, eles se materializaram. Apareceu a doença. Gonorreia, agono, né? Cancro, né? E a velha e conhecida AIDS. A velha e conhecida AIDS ficou bem forte, mais ou menos nessa época, aí 70, 80, né? Foi essa galera que trouxe lá de baixo.
Doenças antigas, que já existiam, aumentaram. A gono, o cancro, né? Crista de galo, foram aumentando. E surgiu o HIV. E agora? Demonstrando assim um nível evolutivo dessa galera bem baixo. Padrão terra. Padrão terra. Mas aí não podia vir só eles, né? Porque Deus não deixa os seus filhos desamparados. Tem que equilibrar, porque no universo tem que ter equilíbrio. Então foram levados à reencarnação também, ali em 60, 70, espíritos evoluídos, para educar essa galera, para dar uma segurada, para dar uma freada, para o negócio não perder tanto controle. Apesar de ter perdido o controle, né? Mas muitos foram educados. Muitos largaram aquilo por causa dos espíritos evoluídos que desceram. Para educar. Então perceba que as coisas se repetem. O que está sendo feito agora é a mesma coisa da época de Moisés, da época de Akenaton, de 1950. É a mesma coisa. Porque a rebeldia continua grande. Intolerância religiosa, fanatismo, corrupção na política. Irmãos se matando em estádios de futebol. Meu Deus. Os estádios de futebol estão parecendo o circo de Nero. Como é que fica? Como é que fica? As portas da regeneração, estamos todos na mesma. Estamos na mesma? Como é que vai ter mundo regenerado assim? Como é que isso aqui vai ser um mundo de pura fraternidade, amor e paz desse jeito? Os benfeitores aqui estão tentando de tudo. Quando acham um instrumento em afinidade com eles, nossa, vamos pegar esse cara aí. O cara está em afinidade com a gente, vamos canalizar com ele. Aí vem Saint Germain, Sananda, vem que nem louco em cima deles, em cima do Pedro, em cima da Michele, em cima da Cláudia, em cima da Daniela, em cima de outros por aí, que estão em sintonia com eles. Os caras estão desesperados para estabelecer a fraternidade aqui. Aí grava um vídeo canalizado com o Pedro, Saint Germain, com uma energia maravilhosa de amor, de fraternidade, de paz, e tem gente que não absorve. Tem gente que não absorve. Continua furioso. Olha o endurecimento de coração. Olha o coração de pedra. Jesus falou, né? Que ia chegar o tempo em que os corações estariam totalmente endurecidos para o amor. Estamos vivendo esses tempos. Vocês acham que vocês estão encarnados em que tempo? Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos em um momento bíblico, apocalíptico. Acorda! 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 Acorda tu que dormes. A hora é última, é agora. O apocalipse está rolando, trombetas já foram tocadas por anjos. Guerreiros da luz estão encarnados aqui. Olha aqui um. Esse aqui é um deles. Está indo embora, hein? Não era nem para estar mais aqui. Mas chegou lá em cima, na última encarnação, olhou lá de... vou ter que descer de novo. Porque não entenderam o que eu disse no século XIX. Não entenderam. Vou ter que descer de novo para explicar melhor. Não entenderam. Então vou descer de novo. Eu vou ser estraçalhado por eles, vou ser hateado, cheio de meme, vou ser perseguido, desacreditado, caluniado, difamado, traído. Vai tudo isso, né? Mas eu vou descer lá, vou ser estraçalhado por eles, mas vou descer. Eu tenho que fazer alguma coisa. E vou descer com uma aparência totalmente diferente. Vou descer com o olho verdão, carioca, marombeiro. Vou descer com 49 centímetros de braço. Vou descer diferente para confundir as mentes.
Mas vou descer com a minha evolução espiritual, com a minha expansão de consciência, com a minha inteligência, com a minha oratória de um autêntico professor, com o meu espírito de pesquisa afloradíssimo, que faz comer livro, para instruí-los de novo. Para instruí-los de novo. Começou sem canalização, hein? Para instruí-los de novo. Então tem que ser feito, né? Por quê? Mas e a psicografia? O brasileiro gosta de ler? O brasileiro gosta de estudar? Pera aí. Brasileiro que eu digo não são todos, não. Vocês sabem, são muitos brasileiros, não são todos. Mas muitos brasileiros gostam de estudar? Estou falando alguma mentira? Gostam de ler? E outra coisa, vai entender o que está escrito? Vai ter atenção? Ou vai ficar pensando na namorada? Ou vai ficar pensando na conta que tem que pagar? Não! Ou seja, não vai absorver nada. Vai entender tudo, vai interpretar tudo ao pé da letra, sem expansão de consciência. Então, a espiritualidade teve uma ideia. Gravar vídeo no YouTube. Eles lá agora têm YouTube. No século XIX não tinha, agora tem YouTube. Então vamos mudar o planejamento. A gente não escreve mais livro, porque os livros serão queimados, os livros serão destruídos, não vão entender nada do que está escrito, vão fazer dos livros doutrina, a visão vai ficar estreita, então no planejamento agora vai ser diferente. Então vamos gravar vídeo para o YouTube. Falar de uma forma fácil, de fácil entendimento, mastigado, destrinchado, que aí eles vão entender. É o que a gente está fazendo. Mudança de planos. Está dando mais certo. Porque estão entendendo melhor. Deu certo. Deu certo. E vai dar muito mais. Muito mais. O pavio foi aceso lá longe. Está próximo de chegar na bombinha. Está bem próximo. Bem próximo. Os buracos já estão todos prontos. Que a espiritualidade é gente boa. Não? A gente vai preparar os buracos. Para quê? Para um monte de gente enfiar a cabeça. Tem que ter coragem, irmão. Eu sei que você está falando agora. Que coragem. Você não falou agora? Você pensou, hein? Escreve aqui nos comentários. Você disse, que coragem. Irmão. Coragem Moisés. Coragem lá Moisés. Não é Moisés, mas aprendeu direitinho com ele. Como ser bem parecido. E com amor, hein? Que é melhor do que isso? Amor e a valentia e a coragem de um grande guerreiro. Hein? Hein? É na cara pizza, ó. Nossa, o que é isso que ele disse? Não, só cariocas vão saber. Então, o planejamento agora é perfeito. Um amor estrondoso e um jeitinho incisivo Moisés de ser estrondoso também. A combinação perfeita. Aí é usado de forma extremamente amorosa, exemplo, Saint-Germain, e é usado de forma também bastante incisiva, exemplo, Exus e outros, Oxo. Aí a gente vai achar que o cara é bipolar. Uma hora o cara tá um amorzinho danado e de repente o cara tá um guerreirão cheio de autoridade porque você sente a energia. Muita gente aí tá sentindo energia. A autoridade não é minha, não, é dele, hein? Então a combinação perfeita. Perfeita. Nossa, a gente tem que caprichar no título desse vídeo, hein? E agora, hein? Será que depois desse vídeo vai mudar ou vamos continuar na mesma? Não, vai ter que gravar mais.
Tem que aproveitar que o cara tá aqui. Não era nem pra estar aqui. Vamos espremer ele até o bagaço. Vamos espremer o cara até o bagaço. Porque tá difícil de achar um instrumento assim. Vamos espremê-lo até o bagaço, porque daqui a pouco a encarnação tá acabando, tá indo embora. Quando é que vai vir outro assim? Não vai precisar vir. Por que não vai precisar vir? Ué. Vai ser todo mundo expulso. Aí não vai precisar vir. Vai ser todo mundo deportado. Lá no lado oculto da Lua, aqui na Lua, no satélite lunar, na dimensão inferior dela, lá embaixo, tem espíritos lá, seres humanos desencarnados, que estão lá para serem deportados. Eles não vão encarnar mais aqui. Por que eles estão lá? Tem que ficar distante. É para não influenciar mais a sociedade aqui, é para ficar bem distante, porque são câncer. São câncer. Tem que ficar lá. Né? E os guardiões planetários tendo que ter uma paciência danada, porque estão presos, mas eles são bem chatos. Continuam rebeldes. Ficar balançando grade, batendo panela na grade, gritando, berrando, é bem chato. Os caras continuam chatos, bem rebeldezinhos. Vão encarnar em planetas que condiz com a evolução e com a vibração, a frequência, a sintonia deles. Vai lá ser comido por tigre dente de sabre, que é o que escolheram. Vai ser comido por dinossauro. Vai ter que lutar pela vida 24 horas por dia, porque vai enfrentar uma natureza extremamente hostil. Não tem política. Não tem religião lá. Não tem micro-ondas. Não tem pizza. Não tem shopping center. Não tem cervejinha. Não tem. Tem dinossaurozinho. Tem tigrinho dente de sabre. Tem caverna. Tem chuva ácida. Tem um sol de 70 graus. É isso que tem. Quer continuar sendo guerreiro há milênios? Vai para onde a galera gosta de ser mal. Gosta de ser ruim. E quem gosta da paz, gosta do amor e da fraternidade, fica com quem gosta de amor e fraternidade. Pronto. Fim. Todo mundo fica no lugar que gosta e todo mundo fica feliz. Avisaram que ele ia chegar. Chegou. Quem tem olhos de ver, veja. E que tem despertar. Para despertar, desperta e acorda tu que dormes para tu entender o que está acontecendo e entender quem é que está aqui. Não olha o corpo, olha o espírito. Muitos já sentiram. Já estão com a pulga atrás da orelha. Outros já têm certeza. Mas tá quietinho. Não, eu não vou lá me unir a ele, não vou apoiar, não. Porque vai que daqui a 1 ano, 2 anos ele faz uma besteira, eu vou me queimar. Não, irmão. Não. Quem faz isso é criança. Aqui só se ouve a Deus e só se enxerga um alvo, Jesus Cristo. O homem daqui não vai seduzi-lo. Não tem desvio. Porque as coisas aqui não interessam mais para esse tipo de espírito. Agora, tem coisas malucas que ele vai fazer que vão achar que desviou. Malucas na visão humana. Aí vão achar que desviou. Nossa, ele desviou dos caminhos. O Pedro está desviado dos caminhos do Senhor. Está tomado, obsidiado, foi tomado por espírito das trevas. Tô vendo o diabo lutando contra ele bastante aqui nos vídeos, né? Então, realmente, lembra lá do Akenaton? Akenaton para os seus súditos, começa a falar. Aí vem umas ideias que os súditos começam a berrar. Ficam loucos. Começa a berrar. Aí o Amenófis III, que é o pai da Akenaton, chama Akenaton no canto e fala assim, meu filho, dá uma segurada, vai devagar, eles não estão preparados para as suas ideias revolucionárias. Ou seja, são atrasados, são primitivos, são animais, não estão preparados para as suas ideias angélicas. Jesus fala, todo mundo começa a berrar também. Quase joga o cara do penhasco. Teve que sair de fininho.
O cara chegou para eles e falou, eu sou a lei de Moisés. E aí, todo mundo se desesperou, ficou louco. Igualzinho um Akenaton, tal pai, tal filho. Hã? Quem você pensa que é, Nazareno? Você acha que é maior do que Abraão? Aí o Nazareno chega e fala, antes de Abraão existir, eu sou, filhão. Eu sou. Ficaram loucos também. Esse tipo de espírito aqui é visto como maluco, bipolar, esquizofrênico, com problemas psiquiátricos, obsidiado. Quem está em sintonia com a luz de verdade já enxergou o que tem aqui, já sentiu. Você sabe que eu estou falando com vocês. Se mostrem, se manifestem, deixa de ser covarde. Tem que ter coragem. Como aqui. Para educar e curar religiosos hipócritas e muitos outros. Muitos outros. O Cristo planetário falou para Moisés. Quando apareceu para ele, quando Moisés estava pronto. Ele se preparou, ele teve que estudar, ele teve que ser iniciado. Tá? Com todos é assim. Esse aqui a gente nem esperou muito. Com poucos anos, vai lá já. Porque não tem mais tempo. Vai se especializando mais no decorrer do trabalho. Não tem mais tempo, não dá para esperar. Moisés teve tempo, porque começou a ser iniciado desde novinho, então teve tempo. Ele não chegou com 35 anos. Com 35 anos ele já estava fazendo um monte de coisa já. Começou com 30 a fazer. O Cristo planetário apareceu para ele quando ele tinha 30 anos, num formato de fogo. Ele achou que era Deus. Não importa. O Cristo planetário e Deus são um só. Imagina a comunhão que o Cristo planetário tem com Deus. O Cristo planetário falou, é agora, você vai começar. E olha o que o Cristo planetário disse. Olha o que o Cristo planetário disse para Moisés, Jaciane. Eu tenho o poder para te dar a vida e eu tenho o poder para tirá-la. E só eu, o Senhor, o teu Deus, é que vai tirar a tua vida. Não temas. Vai lá, enfrenta lá os seres atrasados, os animais involuídos, que não sabem o que fazem, que precisam ser curados, que nenhum deles vai tocar em você. Eu vou tirar, só eu, o Senhor, o teu Deus, que vou tirar a sua vida. Assim o Cristo planetário falou para ele. O que ele quis dizer? Que ninguém tocava nele. Ninguém vai impedir a sua obra, a obra que você tem comigo. Pode fazer sem medo. O que ele quis dizer? Que ninguém destrói o trabalho espiritual dele. Ou seja, ele fez até o fim, ninguém impediu e ninguém tirou a vida dele. Porque não tem como lutar contra Deus. Não tem como lutar contra o Cristo planetário. Não tem como lutar contra Jesus Cristo. Não tem como lutar contra Saint Germain. Não tem como lutar contra Maitreya. Não tem. E se ele determinou que ninguém toca, ninguém toca. Se ele determinou que ninguém pede, ninguém pede. Que tudo o que fizer, achando que venceu, só vai propagar o trabalho dele. No final das contas, acabam sendo instrumentos de Deus para que o que ele fale seja propagado. E Shiva causa a confusão, o caos, para que depois venha o equilíbrio e também para que obras grandes sejam propagadas. Então ele é o Senhor Confusão. Que Shiva está mergulhada nele. Que em mundos primitivos, infelizmente, tem que ser assim. Mas é uma confusão positiva. Não é uma confusão negativa. É uma confusão saudável. Entendeu? Uma confusão saudável. Porque confusão negativa, quem faz, são os das trevas. A confusão de Shiva é uma confusão positiva. É uma confusão saudável. Como aconteceu com Akenaton, como aconteceu com Allan Kardec, como aconteceu com Jesus Cristo, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com muitos. Se aqui fosse uma humanidade evoluída, não ia precisar disso. Mas lembra daquilo que foi dito? Né?
As notícias meio complicadas são as que mais chamam a atenção, né? É complicado. Mas vamos ficar por aqui. Acho que já deu para instruir bastante, deu para curar bastante gente já deu para um monte de carapuça servir, né? Os outros que estão assistindo aí estão comemorando já tá com língua de sogra, tocando confete pro alto, tacando estalinho no chão, tá todo mundo feliz, comemorando que ele chegou, até que enfim, né? Até que enfim ele chegou, né? Então fiquem todos com Deus. Muito obrigado.